Ruth fica depois de Juízes. Inclusive, o livro de Ruth está no contexto da época dos Juízes. Ruth, capítulo 1. O nome da série do mês é A Vida é uma Jornada Surpreendente. Então, essa é a série do mês. A Vida é uma Jornada Surpreendente. Guarde isso em sua memória, essa série. Ruth, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, não iremos contigo. Na verdade, iremos contigo. Iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, eu ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim
e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Oremos. Pai, fala conosco, Pai. Queremos ouvir e entender a Tua palavra. Dá-nos entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vocês já mudaram de casa para outra casa? Você já mudou de cidade para outra cidade? Você já mudou de trabalho para outro trabalho? Você já mudou de um relacionamento para outro relacionamento? A fim de buscar melhorias? Você já buscou fechar ciclos para começar outros ciclos, a fim de começar uma nova temporada, uma nova vida, em um novo lugar? Eu mesmo tenho muitos amigos que assim o fizeram. Inclusive, nós tivemos aqui, o ano passado, né, um amigo, um irmão, nosso irmão José Felipe, que foi embora para a Europa, para a Inglaterra, com a sua família, a fim de ali trabalhar, a fim de buscar ali novas oportunidades, buscando de fato algo melhor, algo novo para a sua família. Então, de fato, muitas famílias e muitas pessoas buscam mudanças de lugares, mudanças de relacionamentos, e é o que nós vamos ver aqui neste primeiro capítulo de Ruth. Nós vamos ver que essa família vai sair de um lugar e vai para outro lugar, com expectativas, com esperanças, mas nós vamos ver que vai acontecer algumas coisas que não estavam nos planos deles. E essa que é a grande surpresa, uma das grandes surpresas da vida, porque nós planejamos, e a Bíblia diz que até nós devemos planejar, mas as coisas nem sempre, ou pelo menos a maioria das vezes, não saem conforme nós planejado. Isso mostra muitas coisas, dentre elas a nossa grande limitação. Afinal de contas, nós não controlamos a vida, nós não controlamos o tempo, nós não controlamos a família, nós não controlamos as circunstâncias à nossa volta. Esse texto que nós acabamos de ler vai contar a história de uma família na época dos juízes. A época dos juízes em Israel, cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que queria. E nessa época, por causa do pecado do povo, de cada um fazer o que queria, Deus muitas vezes mandava correção. E nesse momento, Deus enviou a fome sobre o povo de Israel. Eles moravam em Belém. Belém significa a casa do pão. Então não deveria faltar pão na casa do pão. Mas Deus permite ali a fome naquele lugar. E essa família, ao se deparar com a fome, vai buscar refúgio em uma outra terra, chamada Moabe. Moabe eram os inimigos de Israel. Moabe representava ali, na verdade, tudo aquilo que eles não deveriam buscar. Representava o pecado, representava quando nós não nos contentamos com a vida que Deus nos dá, com a igreja, com a vida cristã, e queremos buscar lá fora as coisas do mundo, as coisas da vida, queremos buscar as nossas próprias soluções. E eles de fato juntam as malas, Noemi, alguns chamam Noemi, junta ali com seu esposo Elimeleque, Malom e Quilion, seus filhos, e vão para Moabe, ali uma terra pagã. Chegando ali, o inesperado acontece. Não passado muito tempo, o marido de Noemi morre. Ele falece. E os dois filhos dela se casam com duas moabitas, o que era algo inadmissível para o povo de Deus. Porque aquele povo era um povo pagão.
apesar de que Deus estava no controle da situação. De fato, nós somos especialistas em pecar, mas Deus é especialista em conduzir a história da maneira mais sábia e graciosa possível. Nós vemos que Moabe são os descendentes dos moabitas, que habitam ali em Moabe. E ali os moabitas são os descendentes de Ló. Se você se lembrar o texto que nós lemos agora há pouco, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para ser ali o pai da fé, o pai de uma grande nação. E Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ló fazia parte do povo de Deus, que Deus escolhe Abraão, e por causa de Abraão, Deus estende essa aliança a Ló. Mas Ló era aquele crente que vivia em dúvida acerca da sua vida com Deus. Ló é aquele crente que vivia um pé na igreja e um pé no mundo. Ló é aquele crente que vivia perturbado com as tentações do mundo. Mas Deus sempre levando Abraão para chamá-lo de volta para os caminhos do Senhor. Deus permite Ló, depois de ser liberto da destruição de Sodoma e Gomorra, ir para algumas montanhas, e as filhas de Ló o embriagam e se deitam com ele, porque elas tinham medo de não terem filhos. E ali, como fruto desse incesto, nasce os moabitas e os amonitas, que é Moabe e Amon. E ali vem essa descendência que vai se tornar inimiga de Israel. Mas Deus, irmãos, Deus faz coisas que nós às vezes não compreendemos. Humanamente falando, nós não compreendemos como que Deus conecta as histórias, como que Deus usa os improváveis, como que Deus usa os desprezíveis. De fato, agora, essa família vai sair da casa de pão, que é Belém, e vai para Moabe, e os filhos de Noemi vão se casar com as moabitas, mas eles vão morrer também. E agora, a pobreza, a tristeza, a solidão, a doença, o desespero bate à porta de Noemi. Perdeu-se o seu marido, perdeu-se os seus filhos, e agora está ela e suas duas noras. E ela fica sabendo que na sua terra natal, Israel, Belém, Deus se lembrara do seu povo, concedendo-lhes pão. Depois de 10 anos numa terra estrangeira, agora ela decide retornar para Israel. E ela vai retornar, e suas noras querem retornar com ela, mas ela diz para elas não virem, para elas seguirem a vida delas, porque elas são moabitas. Ela se preocupava, porque certamente elas não achariam casamento em Israel, porque as moabitas eram mulheres desprezíveis em Israel, porque eram mulheres pagãs. Orfa, uma delas, de fato vai ouvir Noemi e vai ficar em Moabe. Mas Ruth vai bater o pé e vai dizer: não, eu vou com a senhora. Com as minhas palavras, eu vou com você. O seu Deus é o meu Deus, será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e aonde você morrer, eu vou morrer junto. Estamos juntas nisso. E de fato, Ruth não abre mão desse relacionamento. Ruth vai com Noemi. Ruth caminha com Noemi. E elas vão de volta para a terra de Israel, para Belém. E é exatamente aqui que começa a nossa história. Eu quero que nós analisemos nesse capítulo 1 nessa noite, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às nossas decisões erradas, mesmo quando nós pecamos ao decidirmos precipitadamente, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando às vezes nós erramos, e nossos erros não são justificáveis, porque um pai que mata, que rouba para alimentar o seu filho que está passando fome, nós entendemos, mas isso não é justificável, isso continua sendo pecado. E de fato,
Noemi com seu marido e seus filhos pecam ao ir para Moabe. Mas mesmo em meio a esse pecado, Deus ali envia correção. Vem a morte de Elimeleque, vem a morte dos filhos, o casamento primeiramente com as moabitas, vem a morte dos filhos, o desespero, a solidão, mas nós vamos ver graça em meio a tudo isso. Graça em meio ao caos. Já viu aquela história que até no lixão nasce flor? É como se você e eu, nossos atos pecaminosos, nossos corações fossem de fato um lixão. Mas até nesse lixão Deus faz nascer flor. Porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso. Então, o ponto central deste capítulo é isso. Mas nós vamos analisá-lo totalmente. E eu quero analisar parte por parte. A primeira coisa que eu quero analisar sobre uma vida surpreendente é que nela vivemos tempos desafiadores. Eu quero que você faça uma reflexão trazendo para a sua vida. Do versículo 1 ao 5, nós vamos ver que eles tomam decisões erradas em tempos incertos. E eles vão viver problemas terríveis. Crise financeira. Eles vão viver a doença, a imigração. Já tem ali suas dificuldades de adaptação. Quando você muda para um lugar, você tem a dificuldade de adaptação àquele lugar. A morte. Imagina você perder, as mulheres perder um marido e 2 filhos. Ou o marido perder a esposa e 2 filhas, ou 2 filhos. Então a viuvez, o desamparo, a pobreza, e pior do que tudo isso, o texto vai dizer que ela ficou amargurada com Deus. Uma coisa que eu costumo dizer, pior do que você perder o marido, pior do que você perder a sua esposa, pior do que você perder os seus filhos. Mas pastor, existe alguma coisa pior que isso? Existe. Pior do que você perder a sua mãe, pior do que você perder o seu pai, pior do que você perder os seus irmãos, pior do que você perder os seus amigos. Sabe o que é pior do que você perder essas pessoas tão amadas e queridas? É você ficar amargurado com Deus. E Mara, ela quer se chamar Mara. Noemi agora quer se chamar Mara, porque ela fica amargurada com Deus. Já viu uma pessoa que fica amargurada com Deus? Uma pessoa que fica amargurada com Deus, ela está em inimizade com Deus. Ela está em rancor com Deus. Deus está fazendo coisas na vida dela. Deus está falando ao coração dela. Deus está providenciando o pão para ela. Deus está dando saúde para ela. Deus está dando família para ela. Mas ela está amargurada com Deus. Pior do que você perder pessoas na sua família é você se tornar inimigo de Deus com a amargura, a frustração da sua alma. Meus irmãos, Noemi ficou dessa forma. Seu coração ficou doente, sua alma ficou enegrecida, ficou em trevas. Um homem, uma mulher, amargurado com Deus, ele está perdido, ela está perdida. Nada pode consolá-lo, nada pode consolá-la, ninguém pode consolá-lo, porque ele está contra Deus. Ele não consegue ver consolo naquilo que Deus faz. Mas eu te desafio nessa noite. Se existem coisas na sua vida que estão te chamando, te levando a viver amargurado com Deus, eu te desafio nessa noite, como diz o Salmo 23, a dizer no fundo do seu coração: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Eu te desafio a viver essa verdade.
Eu te desafio a não ficar amargurado com Deus, a não ficar amargurado com as pessoas que te prejudicaram, a não ficar amargurado com as pessoas que pisaram no seu calo. Eu conheci pessoas amarguradas nessa vida, irmãos. Pessoas que elas definham, pessoas que ninguém tem prazer de estar ao lado delas. Pessoas que perderam a alegria de viver, pessoas que perderam a alegria de servir a Deus, pessoas que perderam a alegria de estar dentro de uma família, perderam a alegria, o ânimo de fazer as coisas boas, as coisas certas. Não deixe a amargura entrar no seu coração. Mas se porventura ela entrou, hoje é noite, é dia de você pedir ao Senhor que arranque essa treva do seu coração. Arranque esse amargor da sua alma. Que Deus extirpe todo o sal grosso da sua alma nessa noite. Porque isso não provém de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, essa vida é surpreendente, porque nela vivemos tempos desafiadores. Em segundo lugar, quero compartilhar com vocês que essa vida é surpreendente, porque nela conhecemos pessoas fora do comum. Fora do comum. Como eu já disse e repito, Orfa foi embora. Ela até queria ir com Noemi. Ela disse que queria. Mas Noemi falou, não, vai procurar a sua vida, vai caçar seu rumo, vai viver sua vida, você pode casar de novo, eu não posso te dar outro marido, já sou velha, eu não posso ter mais filhos, segue a sua história. Ah, então tá, tudo bem, ela foi. De fato, nós temos pessoas que nos amam, pessoas que gostam de nós, e tudo bem. Mas são pessoas que às vezes não vão largar a vida delas por nós. E não espere muito delas. E não acho que elas não te amam por isso. São pessoas que te amam, mas elas não vão parar de fazer o que elas estão fazendo. Elas não vão parar a estrada, o caminho delas, para te ajudar. Porque elas têm a vida delas. Já pararam para pensar nisso? Nosso tempo não dá para a gente refletir muito nisso aqui. Vocês podem refletir isso durante a semana. Porque tem quantas pessoas você tem que te amam, mas que não param a vida delas para viver com você, para largar tudo lá e vir te socorrer na hora que você está doente. Quantas pessoas? Elas não deixam de te amar por isso. Elas te amam, mas elas não vão parar a vida delas por você. Órfã é essa mulher. É essa mulher. É aquele tipo de pessoa que fala assim, não, eu estou indo aí, não precisa, eu me viro aqui. Não, então tá bom. Não significa que ela não gosta de você. Ela simplesmente tem a vida dela. Agora, existem pessoas fora da curva. Pessoas extraordinárias, pessoas fora do comum, que Deus vai colocar nas nossas vidas. Deus vai colocar pessoas fora do comum nas nossas vidas. Eu costumo dizer, toda vez que eu medito nesse texto, é como se fossem anjos de Deus na nossa vida. Essas pessoas parece que a vida delas param. Parece que não existe mais nada importante na vida delas a não ser você. E aí, essas pessoas, elas vão te ajudar, elas vão se anular por você, elas vão deixar tudo, se necessário. Elas vão deixar tudo. Eu conheci na minha cidade de Campo Belo um homem que, lá a gente andava muito de ônibus quando criança, ônibus na cidade que a gente chamava de lotação. Aqui, quando tinha, eu tenho, não sei, chamava de circular. E aí, eu me lembro que ele carregava o filho dele. O filho dele tinha hidrocefalia. E o filho dele era muito grande, muito pesado, e não dava conta de andar. E ele tinha que carregar ele para todo lado.
Então ele colocava no ônibus e ia na lotação circular e descia do ônibus carregando, e era aquela luta para baixo, para cima, a vida inteira. Pelo menos na minha infância eu vi ele fazer isso. E eu me lembro muito daquela história de um missionário que, ao fazer missões, ele via ali um irmão que carregava um outro irmão que era doente nas costas, e os dois eram crianças, e um irmão vivia carregando o outro nos afazeres do dia a dia, no dia a dia, e ele falou: nossa, mas como você consegue carregar seu irmão assim, para baixo, para cima? Deve ser muito pesado o seu irmão. E aí o irmão dele disse: não, meu irmão não é pesado. Para mim, o meu irmão não é pesado. Meu irmão não é pesado. E aí, meus irmãos, a gente para refletir. Essas pessoas parecem que elas conseguem carregar toneladas. Essas pessoas parecem que conseguem ajudar os outros e elas parecem ser incansáveis. Elas parecem que elas têm uma força sobrenatural. Elas conseguem se anular pelos outros e ajudar os outros, e elas conseguem fazer coisas que nós não compreendemos. Nós não compreendemos. Eu tenho um amigo de infância, nós crescemos juntos e fizemos, estudamos juntos, brincamos juntos. Quando fomos adolescentes, desviamos, fomos juntos para o mundo e jogávamos bola junto, e depois voltamos para a igreja junto. E hoje ele casou, está trabalhando, e ele arrumou um serviço da prefeitura. E ele arrumou um serviço de motorista da prefeitura. E ele falou assim que tinha uma vaga que ninguém queria. Essa vaga era dirigir a Kombi, a van, e buscar pessoas deficientes e levar para tomar banho, para dar banho, ou alguém para dar banho nessas pessoas, e cuidar dessas pessoas. Ele falou assim que, como motorista, ele começou a fazer isso. E agora ele faz as duas coisas. Ele é motorista e ele faz isso. Ele diz que ele tem prazer de fazer isso, de ajudar. Que é um dom que Deus deu para ele, de ajudar. Ele cuida de pessoas idosas e deficientes, pessoas que precisam de cuidados. E aí, meus irmãos, é claro que eu estou dando exemplos diferentes e fortes aqui, mas eu quero dizer que pode ser que você precise de alguém na sua velhice. E pode ser que alguém esteja precisando de você também. Pode ser. E nós precisamos nos atentar para isso, porque, de fato, nessa vida, nós vamos conhecer pessoas fora do comum. Pessoas que vão nos ajudar e vão nos amar de graça. Não é normalmente o que acontece em casa, na família, as mães, os pais não dão tudo pelos filhos. Não matam e morrem pelos filhos. E alguns filhos até fazem também o mesmo pelos pais, alguns apenas. Mas a maioria dos pais e mães fazem pelos filhos. Mas preste bem atenção, seus pais, os jovens em especial, valorizem os seus pais, que são muitas vezes anjos de Deus, que Deus colocou nas suas vidas. Anjos de Deus. Pessoas que se anulam por vocês, que às vezes se sacrificam por vocês, que deixam de ter privilégios, de ter lazer por vocês. Meus irmãos, essa vida é surpreendente, porque nela nós conhecemos pessoas fora do comum. Mas não basta conhecermos pessoas fora do comum. Talvez essa noite seja a noite de você orar ao Senhor e pedir: Senhor, eu quero ser uma pessoa fora do comum para alguém. Eu quero ser essa pessoa que se dá, que se doa, que se anula por alguém. Não é isso que um marido deveria fazer pela esposa? Não é isso que uma esposa deveria fazer pelo marido? Não é isso que, em tese, nós fazemos
quando nós deixamos, né, há quem diga, e é verdade, né, que na verdade o homem, quando se casa, ele não escolheu uma, ele simplesmente escolheu rejeitar todas as outras, porque agora só existe uma, e vice-versa. Existe um preço a pagar, existe um preço de fidelidade, um preço de serviço, um preço de dedicação. Como que nós vamos viver a dois, casados, se nós não nos anularmos, num certo sentido, pelo outro? Ixi, mas isso é pesado para o mundo, né? Porque isso é totalmente contrário ao que o mundo ensina. Porque o mundo vai dizer, você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz, essa pessoa precisa te fazer feliz. Mas o casamento é você que precisa fazer a outra pessoa feliz. Jovens, solteiros, se vocês pensam em casar, não pensem em casar para ser feliz. Você vai ser, mas não case para ser. Case para fazer o outro feliz, para não se frustrar. Para não se frustrar. E aí, é assim a vida familiar. É assim a vida familiar. Mas em terceiro lugar, eu quero destacar que a vida, às vezes, parece um ciclo de retrocessos. A vida, às vezes, parece um ciclo de retrocessos. Do versículo 19 ao 22, nós vamos ver que, de fato, agora, elas vão voltar para Belém. Elas vão retornar para Belém. Elas vão voltar para a cidade. E isso é interessante, porque Noemi vai para uma terra em busca de novas oportunidades, fica 10 anos ali, de repente perde tudo. E agora tem que voltar sem gracinha, murcha, para a sua cidade. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, pelo menos 2 vezes. Eu saí na minha adolescência, fui para a Formiga para trabalhar, com 15 anos, 16 anos, e eu pensei, não, eu só volto para a minha cidade, Campo Belo, se eu estiver melhor. Vou voltar melhor do que quando eu saí. Doce ilusão, doce vaidade. Eu vou voltar quando eu tiver que voltar, quando Deus quiser que eu volte, e do jeito que Deus quiser que eu volte. Eu tive que voltar por um problema familiar, uma emergência familiar. E eu não voltei melhor do que eu saí. Voltei pior em alguns aspectos. Posteriormente, eu saí mais tarde, mais jovem, mais com 20 e poucos anos, e eu pensei, não, eu só volto para minha cidade melhor do que eu saí. Nananina, não. 7 anos atrás, ela vai e o cão arrependido, voltando para a cidade, com vergonha, humilhado, passando por situações terríveis de humilhação e tendo que recomeçar tudo de novo. E é mais ou menos por aí, Noemi. Noemi significa agradável. E as mulheres, quando vê Noemi, falam, não é essa Noemi, não é essa agradável, aquela que nós conhecemos? Ela diz, não, me chamem Mara, amarga, amargurada, porque para mim tudo perdeu a graça. Ah, não, ela é ditosa, ela é cheia de vida, ela é cheia de graça. Não. Eu estou voltando vazia, seca, murcha. Eu sou amargurada. Meus irmãos, como eu disse e repito, é um grande problema quando nós nos amarguramos. Porque aí quando nós nos amarguramos, nenhum lugar no mundo vai ser lugar para nós. E aí não adianta a gente mudar de lugar. Porque o problema não é o lugar, é a amargura. Mas aqui Deus tinha planos maiores para Noemi. Deus vai tratar com Noemi. Ela vai ter que recomeçar do zero. Deus vai chamar ela a recomeçar do zero. Você vai ter que recomeçar. Você não vai morrer agora.
Você já pediu a morte para Deus? A pessoa quando está amargurada, depressiva, em luto, talvez pode acontecer dela pedir a morte. Pode acontecer dela querer a morte. Mas Deus vai falar, não vai morrer. Vai começar de novo. Não, eu quero morrer, eu quero. Vai começar de novo. Não, eu quero chutar o balde, eu quero largar essa mulher, largar esse homem. Não, não, não. Vai dormir. Toma uma dipirona, vai descansar. Amanhã cedo vai começar de novo. Vai começar tudo de novo. Vai recomeçar. E é assim a nossa vida, irmãos. Quantas vezes nós já pensamos que terminou tudo, que acabou tudo? Quando a gente é jovem, passa uma crise na vida pessoal, crise existencial, crise no relacionamento. Né? Às vezes adolescente, né? Apaixona, aí aquilo dá errado, aquele relacionamento, você diz, eu quero morrer. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer com os nossos adolescentes, porque eles vão esperar a hora do Senhor, eles vão amadurecer, né? Mas, normalmente acontece. Apaixona, dá errado, se frustra, nossa, minha vida acabou, eu quero morrer, nunca mais eu quero ninguém na minha vida, eu não vou casar, acabou tudo para mim. É mandado embora do emprego, né? Eu estou desempregado, agora minha vida acabou, minha família vai passar fome. Meus irmãos, nada como um dia após outro dia. Salmo 30, ele vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Noemi não está vendo alegria ainda. Noemi ainda está amargurada. Noemi está amargurada. Será que haverá graça para Noemi? Será que haverá graça para Ruth? Ruth, a Moabita, vai encontrar alguma coisa em Israel, sendo ela pagã, sendo ela tão, entre aspas, amaldiçoada, tão rejeitada? Deus está nos obrigando a virar a página. Deus vai te obrigar a virar a página muitas vezes. Coisas que você não queria viver, mas Deus vai te obrigar a virar a página. Oh, meu filho, minha filha. Chora o que você tem que chorar, mas vira a página. Morreu? Chora, chora. Chora o que tem que chorar. Se quiser, grita também. Chora e grita. Mas vai chegar uma hora, você vai ter que virar a página. Porque você quer morrer, mas Deus não quer que você morra agora. Deus quer que você viva. E é isso que vai acontecer com Noemi. Noemi não tem mais alegria. Noemi está amarga. Noemi não é mais agradável e amável. Agora ela é amargurada. Mas Deus tem um propósito maior. E é isso que eu quero que vocês se concentrem nesse mês. Deus tem um propósito maior. Acima. Eu vou adiantar um pouquinho desse propósito. Agora no começo, eles não estão vendo o propósito. Nós, quando estamos passando pelo luto, pelo divórcio, pela tristeza, pela angústia, pela doença, nós não conseguimos ver o propósito. Quando você está lá no hospital, com um filho no hospital, você não consegue ver o propósito. A gente não consegue, muitas vezes, na maioria das vezes. Mas para quem já leu o Ruth inteiro, você vai ver o propósito. Deus tinha um propósito de gerar Cristo em Ruth. Através de Ruth viria a descendência de Cristo. A Moabita? Sim, a Moabita. Ela vai se casar com um homem chamado Boaz. Boaz, filho de uma prostituta, ex-prostituta, Raabe.
E deles vai vir Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Preste bem atenção. Os problemas da sua vida, as angústias, os maiores tormentos da sua vida, Deus permitirá para que Cristo seja gerado em você. Para que Cristo seja gerado na sua casa, para que vocês aprendam a invocar Jesus na sua casa. Já viu que a gente só tem costume de orar na hora que a doença vem? Na hora que a morte chega? Você lembra de Deus? Não lembrou de Deus 10 anos, mas na hora que morreu, aí, Deus, onde o senhor estava, Deus? Aí quer questionar Deus. Nem lembrou de Deus durante 10 anos, aí depois quer questionar. Quem que é o Senhor, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso? E Deus deve estar pensando, mas você nem lembrava que eu existia, por que está me questionando agora? Os maiores tormentos são para nós, para que Cristo seja gerado na nossa boca, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos. E é isso que vai acontecer nessa história. Deus está nessa história, irmãos. Essas coisas, Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. E aí, eu caminho para a conclusão. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem nessas aplicações rapidamente. Primeiro, a vida não é tão simples quanto pensamos. Ela não é tão complicada igual a gente pensa muitas vezes, igual a gente complica. Mas ela também não é tão simples, por quê? Porque a gente vai passar por lutas. A gente vai enfrentar lutas, a gente planeja casar, ter filhos, viver, a gente planeja estudar, mas os intempéries, as tempestades pelo caminho, nós não prevemos, nós só sabemos que teremos. Então, primeiro, a vida não é tão simples quanto pensamos. Segundo, pessoas podem nos surpreender. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, até no meu Facebook, eu já pus ela na foto de capa, fala assim, eu não vou lembrar dela certinho aqui, mas deixa eu tentar aqui. Até que me provem ao contrário, mais ou menos isso. Todas as pessoas têm crédito comigo. Então, quando eu conheço uma pessoa, essa pessoa sempre tem crédito comigo, sabe? Porque eu sempre acredito que ela pode me surpreender positivamente. Positivamente. Mesmo eu sabendo que ela é pecadora, que ela é falha, mas eu sempre olho nela e falo, imago Dei. O que é imago Dei? A imagem de Deus. Criada à imagem e semelhança de Deus. Tem uma pessoa que está aconselhando comigo, de longe, e procurando questões teológicas, e quem indicou essa pessoa para mim, zomba dela para mim, porque ela tem problemas, deficiências mentais. E eu falei, mas vocês precisam amar essa pessoa, vocês precisam ajudar essa pessoa, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, e eu conheci essa pessoa pessoalmente ontem. Lá no show. E na hora que eu vi, e eu continuo achando a mesma coisa. Essa pessoa vai me surpreender positivamente. Deus faz coisas extraordinárias. Deus pega aqueles que não são para humilhar aqueles que são. Então, as pessoas vão te surpreender. Cuidado com os preconceitos. Terceiro, Deus nos dá muitas oportunidades de recomeços. Caiu, errou, falhou. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar. A vida é essa. A vida cristã é essa. A vida é assim. Deus está te dando a oportunidade. Começa de novo. Não desiste. Eu frustrei com a igreja. Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar.
Não julgue todas as igrejas por uma. Ah, eu frustrei com um relacionamento. Deus vai te dar a oportunidade de recomeçar. Ah, eu frustrei com um emprego. Deus vai te dar a oportunidade de recomeçar. Deus vai te dar oportunidades de recomeços. Mesmo que você não queira, Deus vai te dar oportunidades de recomeços. Quarto, retornar com Deus, voltar para Deus, voltar para a casa de Deus, é restauração, irmãos. Jonas retornou para Deus. Eu preguei aqui. Jonas, de joelhos, estava correndo para Deus. Dentro da barriga do peixe, ele estava de joelhos. Mas figuradamente, ele estava correndo para Deus. Volte-se para Deus. Ah, eu estou sofrendo, pastor, é isso, é doença, está dando tudo errado, é maldição, é aquilo, é inveja, é no meu certo, está dando tudo errado. Meu irmão, minha irmã, dobra o seu joelhinho na sua casa. Ah, eu estou com vergonha de dobrar o joelho perto da minha esposa. Fecha a porta do banheiro da sua casa, liga o chuveiro, enfia debaixo do chuveiro e dobra o joelho e chora. Se volta para o Senhor, que Ele vai te restaurar. E Ele começa a restaurar a sua casa de você. Ele começa a restaurar o seu trabalho de você. Ele começa a restaurar o seu casamento de você. Não é do outro, não é dos outros, é de você. Ele começa a restaurar a sua igreja de você. Quarto lugar, e último lugar. Tem sofrimentos, ou melhor, todos os sofrimentos são para que Cristo seja gerado em você, na sua família e em quem está à sua volta. Não diminua o valor divino, pedagógico do sofrimento nessa terra. Já viu aquela questão? Não pergunte por quê, pergunte para quê. É porque o para quê já está muito claro na Bíblia. Para que, Senhor, que eu estou enfrentando isso? É para que eu glorifique a Deus. Isso já está muito claro na Bíblia. É fácil? Não. Os sofrimentos da vida é para que Cristo seja gerado em você, na sua família e naqueles que estão à sua volta. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor para a gente terminar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra. Porque, Senhor, mesmo em meio ao caos dos nossos pecados, mesmo em meio à miséria do nosso ser, nosso desânimo, nossa preguiça, nossa fraqueza, nossa inveja, nosso ciúme, nosso orgulho, nosso ódio, nossa amargura, nossa inimizade com o Senhor, com o próximo, mesmo com todas essas coisas, nossas vaidades, nossas ambições, nossas rixas, nossas mediocridades, ó Deus, tudo isso, ó Deus, diante de tudo isso, o Senhor consegue soprar vida em nós, o Senhor consegue enviar Jesus para morrer por nós, o Senhor consegue estender a mão a nós e dizer que existe vida além disso, que existe um novo dia, que existe uma nova oportunidade, que existe recomeço, que existe novas chances que o Senhor está apresentando a nós. Existe graça para nós em teu Filho Jesus amado. Oh Pai, gera o teu Filho em nós, gera o teu Filho nos nossos cônjuges, gera o teu Filho em nossos filhos, que os nossos filhos sejam convertidos, transformados, salvos para a sua glória. Gera Cristo na nossa descendência.
Gera Cristo nas nossas famílias. Oh Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, porque muitas vezes somos como Noemi e Elimeleque, que não confiamos na sua provisão, não esperamos pelo seu pão, não esperamos o tempo do Senhor, não aceitamos a sua correção, a sua disciplina. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Seja misericordioso conosco. E nós sabemos que o Senhor é longânimo, o Senhor é amoroso, o Senhor estende a sua mão a nós, o Senhor está pronto para nos receber na tua casa. O Senhor recebeu Noemi, recebeu Ruth, mesmo sendo pagã, e o Senhor está pronto para nos receber. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós confessamos, quando nós declaramos a nossa fé, e nós queremos, ó Deus, como Ruth disse, que o Senhor seja o nosso Deus, que o teu povo seja o nosso povo, o povo da aliança. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa as nossas vidas, nossas famílias, a nossa igreja, neste mês e por toda a vida, para a glória do Senhor. Restaura a todos que aqui estamos, para a glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Vamos lembrar aí das reuniões essa semana. Quem não está, procure um grupo para reunir essa semana. Os líderes, vão poder meditar, orar, mas é uma conversa, é um bate-papo, vai ser algo promissor para as famílias, certamente, esse trabalho. Que Deus abençoe. Não vai embora. Hoje nós temos algo mais ali, então não vai embora. Em nome de Jesus, vamos passar ali para a gente ficar junto e bater um papo. Que Deus abençoe.